Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ritmando. Meu nome é Tainá Brito e hoje eu vim falar sobre elas, as unhas, as nossas palhetas naturais. No vídeo de hoje eu quero tirar várias dúvidas que têm aparecido por aqui entre os meus alunos durante todo esse tempo que eu dou aula também. E são coisas importantes para se dizer, principalmente para quem está começando, que muitas vezes não tem noção da importância que as unhas têm para a melhora do som, para qualidade técnica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo hoje. A primeira dúvida que surge é preciso ter as unhas grandes para tocar violão? Atenção, depende da mão. Eu, por exemplo, uso as unhas curtas na mão esquerda e as unhas mais longas na mão direita. Por que eu faço assim, pessoal? É simples. Para a gente conseguir ter mais precisão e rapidez na hora de tocar, a gente precisa ter uma superfície de contato bem segura na mão esquerda. Se a gente está com a unha grande na mão esquerda, o que acontece? Quando a gente vai posicionar o dedo em uma casa, a unha acaba chegando antes do que a polpa do dedo. Isso faz com que seu dedo crie uma instabilidade, a corda vai ficar sambando, porque você não vai ter a estabilidade suficiente para poder pressionar a corda, porque essa unha vai estar atrapalhando esse movimento. Então, o que acontece se a sua unha da mão esquerda está grande demais? A tendência é que seu dedo faça isso aqui, ó. Ele se horizontalize, você deite o seu dedo. E aí, o que acontece? Você esbarra na corda de baixo, então provavelmente você vai deixar o som da sua montagem de acordes suja, sem conseguir ouvir o som de todas as notas por conta da postura da sua mão esquerda. Então a unha influencia muito na postura, tá? Se você deixa a sua unha grande demais, você perde estabilidade, você vai deixar a sua mão mais horizontal, você não vai ter precisão para tocar as notas quando você precisar. Por isso, a mão esquerda ela deve ter as unhas o mais curto possível, tá bom? Deixa bem curtinha mesmo, você precisa sentir muito bem as cordas e as casas do violão para ter mais precisão. Já a mão direita, é interessante que você tenha as unhas mais longas, justamente para conseguir ter mais projeção e para você alcance mais volume sonoro, para que você tenha também um timbre mais bonito e consiga ter também mais precisão na hora de dedilhar coisas mais rápidas, por exemplo. Mas tem que prestar atenção no formato delas também. Não adianta deixar as unhas longas, mas cheia de quina, a unha quadrada, porque senão a hora que você for tocar, ela vai enroscar, vai ficar um som meio estralado, esquisito. Então é importante que você lixe as suas unhas quando se trata de melhorar o seu som no seu instrumento. As unhas são extremamente importantes para a qualidade do seu som. Quanto melhor lixada, quanto melhor a postura, a posição que você vai pegar e atingir a corda com a sua unha, melhor vai ser o seu som. O seu som não pode nem ser totalmente de polpa e nem ser totalmente de unha. Tem que ser uma mistura entre os dois quando você for atingir a corda do violão. Tem que ter uma mistura entre polpa e unha para você ter um som mais coeso e mais redondo. Olha a diferença também da postura da unha. Se eu pego bem frontal, o som se torna muito estridente, ó. Agora, se eu pegar essa mesma unha e pegar num outro ângulo, olha a diferença na qualidade de som. De frente, de lado. De frente, de lado. Percebem? Então, várias coisas influenciam no som do violão que você tem que ficar atento com relação às suas unhas. Primeiro, elas têm que estar bem lixadas, bem polidas, porque assim você evita ruídos. Você tem que pensar no seu ataque, então não pode ser frontal demais, senão o som fica feio. Tem que ser um pouquinho angulado, um pouquinho na diagonal.
E você tem que pensar que as suas unhas, elas são a sua voz no violão. Eles são o seu timbre. Então, quanto mais bem cuidadas as suas unhas e quanto melhor a sua técnica de mão direita, mais bonito vai ser o seu som. Então, as unhas são extremamente importantes no processo de evolução do seu som no violão. Ah, Tainá, mas eu não abro mão das minhas unhas grandes. A maioria das mulheres é assim, né? E eu entendo, inclusive já perdi alunas que não queriam cortar as unhas da mão esquerda e elas não conseguiam evoluir, não conseguiam sair do lugar, não conseguiam tocar as músicas que elas queriam, mas não cortavam as unhas. Então elas preferiram desistir do instrumento do que cortar as unhas da mão esquerda. Sendo que, na verdade, você pode facilitar a sua vida. Eu, por exemplo, eu faço as minhas unhas, eu gosto de pintar as minhas unhas toda semana e eu não tô nem aí se uma é maior do que a outra, enfim. E não é todo mundo ficar reparando também, só quem for muito detalhista vai olhar, olha, a mão dela, a mão direita tem a unha maior que a esquerda. Gente, sabe, é um detalhe muito mínimo, é só quem realmente é muito cri-cri que vai prestar atenção nisso. Então, mulheres, vocês não precisam perder a a feminidade. Ai, gente, desisto. Vocês não precisam perder o seu lado feminino por conta do violão. Tá tudo bem, gente. Ninguém vai ficar reparando. Você pode manter a sua vaidade deixando a sua unha da mão esquerda mais curta para você conseguir tocar com mais qualidade, mais facilidade, sem dores e sem criar vícios de postura, né? Ficar com a postura da mão esquerda errada só por causa do tamanho das unhas. Então, nesse vídeo aqui, eu queria que vocês tivessem essa noção, tá? Não dá para tocar com as unhas da mão esquerda compridas demais. E quanto maior as unhas da mão direita, você vai precisar ir ajustando aos poucos a técnica da sua mão para poder encontrar qual é o ângulo que você sente um som mais gostoso de tirar, sabe? Não precisa deixar a unha tipo Zé do Caixão. E tem gente também que usa zero de unha na mão direita. Tem toda uma escola do Francisco Tárrega, que foi um grande compositor e violonista, que acreditava que as unhas não precisavam ser compridas demais na mão direita. Então ele usava quase nada de unha. Então existe uma escola de cordas, né, de cordas dedilhadas, que não usa unha também. Então, assim, vai muito do gosto e da forma como você estuda e com quem você estuda. No meu caso, eu prefiro o som com as unhas, né? Tanto que para os meus alunos eu não ensino a usar palheta logo de primeira. Primeiro a gente aprende as técnicas de mão direita, plaquê, dedilhado, toque com apoio, toque sem apoio, para depois sim ter alguma coisa de palheta, até porque, gente, violão de nylon não nasceu para ser usado com palheta. Tá? As unhas fazem um trabalho muito mais bonito de som do que as palhetas. Palheta combina mais com violão de aço, com guitarra. Não precisa se preocupar em se prender à palheta. Se eu fosse você, tá começando a aprender, então aprende direitinho a técnica correta do instrumento, usando as palhetas naturais que Deus te deu. Beleza? E aí, eu espero que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida para você, tenha sido claro. Se não foi, ou se você tem alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo pra gente conversar, tá? E se você gostou desse vídeo, se inscreve, porque a gente descobriu que 90% das pessoas aqui não se inscrevem nos nossos vídeos, só assistem e vão embora. Então, se inscrevam pra gente poder alcançar mais gente cada vez mais. Um abraço e até a próxima!